Oi, pessoal. Eu sou Valéria Gomes, sou enfermeira de formação, trabalho com gestantes já há 8 anos, fazendo pré-natal de baixo risco na saúde da família. Também trabalho com gestante na atenção às urgências, trabalho no SAMU há 10 anos já. E diante desse cenário de pandemia, né, que a gente vem vivendo, eu tenho tido muita demanda nas conversas com as minhas gestantes, em relação às informações e aos cuidados que a gestante precisa ter em relação à proteção contra a Covid, né? A gente sabe que qualquer pessoa está vivendo um período de medo, de tensão, né? Porque é uma doença nova, a gente não sabe de muita coisa ainda, a gente não sabe das repercussões da doença a longo prazo e especialmente a pessoa que está gerando uma nova vida, né? As mamães aí que estão nesse período delicado da gestação, isso gera uma ansiedade maior, isso gera mais medo do que já se tem na gravidez, né? A gravidez já é um período de muita incerteza para a gente fica muito preocupada com a nossa saúde, preocupada com a saúde da criança, e nesse momento especial que a gente está vivendo, né, isso se torna ainda mais delicado. Em muitas mulheres isso se agrava e é até um fator de desequilíbrio mesmo, de saúde mental. Essa questão da ansiedade, do medo. Então, para ajudar nessas questões e para esclarecer algumas dúvidas que eu venho percebendo que tem sido bastante frequente nas minhas mamães, eu resolvi fazer essa aula e repassar tudo que a gente precisa saber para ter uma gravidez mais segura nesse período de pandemia, tá? Então, a gente vai, com essa aulinha, a gente vai tentar fazer com que vocês se sintam mais seguras, né? Nesse período até que o bebê venha a nascer, tá certo? Eu espero que todo mundo esteja seguro, né? E que continue mais seguro ainda e que consiga evitar a transmissão da Covid durante sua gestação, tá? Então, assim, por que o Covid é um fator de risco para a gestante? Porque a gestante é um grupo de risco, né? Para a Covid. Porque na gravidez a gente tem uma queda natural da imunidade, né? A gente tem uma imunomodulação por conta do feto, né? O feto é um corpo estranho ao nosso. Então, o nosso organismo, naturalmente, ele reduz a nossa imunidade para que a gente não rejeite o bebê, né? Para que o nosso corpo não rejeite o feto. Então, a gente tem aquela adaptação ali da imunidade. Então, isso já é um fator que nos põe como grupo de risco, né? E existem algumas questões também de modificação em relação às questões sanguíneas, de coagulação. A gestante ela tem mais tendência a ter quadros de trombose e isso também se torna um fator a mais de risco diante da Covid, né? Que a gente sabe que é uma doença também que ela é sistêmica, ela afeta o nosso corpo todo, ela é uma doença muito presente, tem um caráter muito grande, hematológico, né? Ela mexe muito com o nosso sangue e isso para a gestante é um fator de risco bem grande, né? Então, é importante que todas as gestantes elas busquem ainda mais essa questão da informação, porque às vezes a gente fica com medo, fica perdida e não encontra essa informação, né? A gente sabe que muito pouco se fala sobre Covid na gestante. Por quê? Porque a doença ela veio da China e na China a cultura, a questão é completamente diferente do que tanto na Europa, nos países europeus e no Brasil também é diferente, porque cada região tem suas particularidades, né? Tem suas particularidades e a doença se comporta de uma forma diferente. Então, no Brasil, até o final de maio, a gente não tinha, o Ministério da Saúde ele não publicava dados sobre infecção de Covid em gestante. Então a gente não tem muita informação. O que a gente tem são alguns estudos ainda em fase inicial
e algumas questões relacionadas a parto prematuro nas gestações cujas mães tiveram Covid, né? Isso é o que a gente tem de mais concreto, que são partos prematuros, mas que, porém, não são prematuros extremos, né? São prematuros que a gente chama de prematuro tardio, que é um bebê que nasce ali entre 35 e 36 semanas, tá? Que equivale ao final do 8º mês para o 9º mês, tá certo? Então, essa falta de informação oficial também contribui para essa questão do medo ainda maior e da insegurança das gestantes em relação à doença, né? Então, até nos outros países, nos países da Europa, na China, a gente tem um relato de poucos casos, de bem menos casos do que está acontecendo no Brasil. No Brasil, tanto está ocorrendo mais casos de Covid em gestante, como tem mais gestante, infelizmente, vindo a óbito por Covid, né? Então, a gente ainda não sabe por que esse dado está se comportando diferente no Brasil. A gente tem que as nossas condições de saúde, né, elas não são as ideais em uma grande parte da população. A gente tem que as nossas condições sanitárias, como um todo, não são as ideais em uma grande parte da população. Mas a gente ainda não tem nada cientificamente comprovado em relação que afirme que essa relação que contribui para esse maior número de óbitos, né? Então, a gente sabe que em toda doença, principalmente doença viral, essas condições contribuem, tá? Mas a gente não sabe especificamente em relação à Covid, o que é que aumenta o maior acometimento, né? Que causa o maior acometimento. Então, vamos lá. Eu vou começar a falar das recomendações, né? Para que você siga, para que você faça e que lhe traga uma maior segurança em relação à transmissão da doença, tá certo? Então, primeiro a gente vai falar das medidas gerais, né? O que é medida geral para toda a população, que é lavar bem as mãos, quando não puder lavar as mãos, sempre andar com álcool gel, usar máscara e manter o distanciamento social seguro, né? Quando estiver na rua, quando estiver num local que não é a sua casa, que não é o local onde você faz sua quarentena, evita estar tocando na máscara para não se contaminar, para não contaminar a mão, evita botar a mão no olho, no nariz, na boca, enfim, se for espirrar, se for tossir, ter aquela etiqueta respiratória de se proteger e proteger os outros, né? Então, isso é o geral. Em relação ao isolamento, tem que ter bastante cuidado também com os contatos domiciliares, que são as pessoas que moram na mesma casa que você. Então, se você está grávida e mora com mais pessoas, é importante que mantenha também esse distanciamento de segurança em casa, principalmente se houverem pessoas doentes na casa, né? Então, tem que ser um isolamento rígido, se possível. Inclusive, se tiver alguém doente em casa e a gestante puder mudar ou ter um local seguro para ficar, para manter um isolamento total e completo dessas pessoas, o ideal é que se faça, porque dentro do domicílio é um local bem menor, né? Um local até mais confinado. Então, se tem pessoa doente ou com suspeita, tem que ter um isolamento rígido, tá? Tem que evitar ao máximo a exposição fora de casa e o contato com pessoas doentes ou suspeitas, né? Então, isso é uma medida geral também. Outras medidas gerais que trazem um fortalecimento da imunidade como um todo e da saúde como um todo, que isso aí vale para qualquer doença, para proteção contra qualquer infecção, são os hábitos de vida, as condições saudáveis de vida que a gente tem que procurar levar, né? Então, são alimentação saudável, um bom hábito de sono, né? Uma boa hidratação e exercício físico, né?
Essas 4 variáveis, elas interferem bastante na nossa saúde. Então, eu sou o que eu como. Então, se eu tenho uma alimentação saudável, rica em vitaminas, rica em sais minerais e todos os nutrientes que o meu corpo precisa para funcionar de forma ok, para eu ter uma boa imunidade, eu já estou aí um passo à frente na proteção contra todos os tipos de doença, né? Não só contra a Covid. Uma boa hidratação, dormir ajuda muito o sistema imunológico, né? À noite, quando a gente dorme, tem um monte de hormônio que é liberado, tem um monte de reação que acontece quando a gente está dormindo. Então, se a gente perde noite de sono, para o pessoal que tem problema de insônia, é mais complicado. Você compromete tanto sua disposição física, até para fazer outras atividades durante o dia, como seu sistema imunológico, tá? A atividade física, a gente já sabe, eu não vou nem me demorar muito nesse ponto, porque é uma coisa que a gente já bate nessa tecla e que todo mundo já tem esse entendimento de que exercício físico é essencial para a nossa saúde, né? Para o nosso corpo funcionar de forma adequada. Em relação ao contato sexual, né? Muitas mulheres têm me perguntado isso, principalmente minhas gestantes. Então, aí vai depender, né? Assim, se você tá gestante, vai depender, assim, dos hábitos do seu esposo. Por quê? Porque se ele sai todos os dias, se ele é uma pessoa que está exposta, se ele é uma pessoa que está na linha de frente, de alguma forma, então o ideal é que se evite o contato. Porque a gente sabe que tem presença do vírus não só na saliva, mas em alguns fomites também. Então, é importante que se mantenha esse contato também como forma de prevenção, tá? E se for o caso de namorar, de ter relação, fazer sempre com máscara e procurando manter um distanciamento um pouquinho seguro, tá certo? Então, em relação à atividade sexual, o ideal é que se mantenha um certo isolamento e tal, porque realmente você fica com uma proximidade muito grande, é um contato muito íntimo, então é mais difícil de prevenir, né? O risco aumenta de transmissão, tá certo? Para as mamães que trabalham diretamente com o público, é outra pergunta que eu recebo, que eu recebi muito, agora até nem tanto, mas no início da pandemia, algumas gestantes bem apavoradas, porque trabalhavam direto com o público, tem gestante que também trabalha na área de saúde, né? Enfim, quem está na linha de frente, o ideal é que realmente seja afastada, ou para alguma atividade que não tenha contato com o público, que não ofereça o risco direto de transmissão, ou até afastada e trabalhando de home office, tá? Então, a orientação para a gestante que está exposta, que trabalha, cuja atividade, a natureza da atividade que exerce, expõe, o ideal é que realmente se afaste. E assim, os setores de saúde do trabalhador, todos já vêm realmente trabalhando com isso, tá? Isso está acontecendo. Eu não tenho visto dificuldade das gestantes terem esse afastamento garantido, tá? Mas é sempre bom repassar essa informação, porque tem muita gente que realmente não sabe, tá? A gente não tem dado de segurança, né? A gente não tem dado de segurança em nenhum trimestre da gravidez. A gente não tem ainda comprovado se a Covid ela tem relação com a malformação do feto ou com algum problema futuro. Por quê? Porque a doença é muito nova, né? A gente vai fazer agora 6 meses que a Covid passou a existir no mundo, né? Ela começou na China e foi divulgada que iniciou em dezembro. Então, a gente fez 6 meses agora do aparecimento da Covid, né? Então, a gente não sabe quais serão as sequelas da Covid, o que a Covid será futuramente. Enfim, aí como a gente não tem esse tipo de comprovação, o que é que a gente tem que ter? O máximo de cuidado possível para evitar que as pessoas
se infectem, tá certo? Principalmente as que são do grupo de risco, que são, inclusive, onde as gestantes estão incluídas, né? Durante a gravidez, outra coisa assim muito inocente, mas que tem que ser evitada, são as visitas mesmo, de pessoas de fora da sua casa. Realmente tem que manter o isolamento, não sair e não receber pessoas de fora. Nem as pessoas mais próximas da família, mas que podem, a gente não sabe, né? Vieram da rua, em algum momento podem trazer a contaminação para dentro da sua casa. Então, a gente tem que evitar também receber pessoas que possam trazer o risco da infecção, tá? Então, visita em casa. Porque eu vou parir e não vou receber nenhuma visita. Mas aí, não é em casa que você vai receber antes de parir. Para que você também já não vá para a maternidade ou com infecção ou já sintomática, né? Principalmente para quem está no último trimestre, que são os últimos 3 meses, para quem está nessa fase final, é importantíssimo que façam um isolamento rigoroso. Por quê? Vai se aproximando o parto, então o ideal é que chegue saudável até o final da gestação. Então não relaxem achando que, porque eu já passei do 2º trimestre, já estou do 7º para o 8º, do 8º para o 9º mês, eu acho que eu não vou mais pegar, né? Os casos aqui em Pernambuco estão diminuindo, eu acho que eu não vou mais pegar. Não é assim, tá? A gente não pode baixar a guarda, porque é justamente quando a gente baixa a guarda, que a gente relaxa, que as coisas acontecem, tá? Em relação ao pré-natal, né? O pré-natal é um acompanhamento essencial, então a gente não pode deixar de fazer o pré-natal, né? Mas aí, diante da pandemia, a gente teve algumas mudanças em relação ao pré-natal, tá? Então, para quem tá gravidinha agora, no começo, nos primeiros meses, que vai começar o pré-natal, essas informações são importantíssimas, tá? Então, geralmente, todos os serviços que são de pré-natal já se adequaram às normas de segurança, né? Para evitar aglomeração nas salas de espera. E o que é que a gente pede para gestantes? Como é que a gente está agindo como regra? Agendamento das consultas em horário marcado, com um espaço grande de horário entre uma gestante e outra. A gente está pedindo que não leve acompanhante, ou se precisar levar acompanhante, que seja uma pessoa só, que vá para as consultas com a devida proteção, de máscara, que leve seu álcool gel, né? Que vá... evite contato assim, desnecessário durante a consulta, fique só na sala de espera, não fique circulando em outros ambientes, né? Para que seja evitado ao máximo uma exposição desnecessária, tá? Então, fazer algum tipo de exame, se não for estritamente necessário. Não vai fazer, porque cada vez que você sai de casa e vai para um serviço de saúde, aumenta a sua exposição, aumenta o seu risco de contrair o vírus. Então, sair de casa para fazer ultrassom só para ver o sexo do neném, isso não é considerado um exame essencial. Então, não tem necessidade. Vai chegar um momento que vai ter que fazer a ultrassom de todo jeito, porque é a ultrassom obrigatória daquele período. Então, deixa para fazer essa ultrassom obrigatória e nessa ultrassom ver o sexo do bebê, tá? Tem alguns exames que a gente está reavaliando também a necessidade. Por exemplo, uma gestante que tem baixo risco para diabetes gestacional, que tem uma glicose de jejum baixa, que não tem uma indicação de diabetes gestacional, a gente está até evitando enviar essa gestante para fazer o que a gente chama de curva glicêmica, que é aquele teste da garapa. Por quê? Porque é um exame demorado que a gestante vai passar, geralmente se passa 3 horas, mais de 3 horas no laboratório, porque tem que colher o sangue em jejum e com 1 hora e com 2 horas que tomou
o açúcar. Então, se a gestante tem baixo risco, se não tem indicação, a gente nem está solicitando esse exame, tá? Agora, existem exames essenciais que não vão deixar de ser feitos, tá? Ultrassom morfológica, ultrassom de primeiro trimestre, translucência nucal, tudo isso a gente faz, não pode deixar de fazer, tá certo? Outra coisa que pode ser feita e que tem muita gente fazendo é alternar a consulta presencial no consultório com a consulta online, tá? Isso é perfeitamente possível e tá dando bastante certo. Por quê? Porque tem consulta que é muito mais uma demanda para mostrar exame ou para tirar uma dúvida ou outra. Então, nesses momentos de mostrar exame, a gente faz o quê? Online. Por quê? Porque é uma exposição a menos de você sair da sua casa, ir para o consultório, fazer o pré-natal, tá? Então, nessas oportunidades, inclusive, é bom que se aproveite para botar o acompanhante junto na consulta, para que o acompanhante converse com o profissional também e tire todas as dúvidas, para evitar que o acompanhante deixe para ir só lá no consultório, já que se der, a gestante pode ir sem acompanhante, tá certo? Em relação ao calendário das consultas, lembrando que não pode ter menos consultas do que o Ministério da Saúde preconiza, tá? Que são no mínimo 7 consultas. Então, mesmo a gente alternando consulta online com consulta presencial, tem que ter as consultas mínimas preconizadas pelo Ministério da Saúde. Todos os profissionais têm que seguir esse calendário, tá? Não esqueçam disso, assim, e cobrem isso caso não seja cumprido, tá? Relacionado ao hospital, né? Quando procurar a maternidade e quando evitar a maternidade. Então, existem algumas condições que realmente a mulher vai ter que procurar a maternidade. Voltando em relação ao pré-natal, esqueci de uma coisa. Durante o pré-natal tiver sintoma da doença, apresentar qualquer sintoma gripal, né, febre, tosse, cansaço, vai comunicar imediatamente ao profissional que é responsável pelo seu pré-natal, e todas as consultas e exames que tiverem agendados nos próximos 14 dias vão ser reagendados, vão ser remarcados. Por quê? Porque a gestante vai fazer o isolamento domiciliar durante os 14 dias, que é o período considerado período de transmissão da doença, tá? Então, você vai ficar sendo monitorada, deve ser monitorada, tá? Tem muita gente fazendo grupo de WhatsApp para monitorar a gestante com sintoma da doença. Vão ser solicitados os exames para a COVID e o ideal é que seja monitorada diariamente, e aí se apresentar algum sinal de gravidade, né, porque a gente sabe que existem os sinais leves da doença, que a grande maioria da população, aproximadamente 80%, vai apresentar sintomas leves, né, 15% vai apresentar a forma grave, a forma moderada da doença, e 5% vão ser os casos graves que vão precisar de internação em UTI, tá? Então, de todo mundo que adoece, 5% são aqueles casos mais graves que vão precisar de UTI, tá? A grande maioria vai ter sua forma leve, né? Então, esses casos vão ser monitorados em casa, não precisa ir para o hospital se não tiver nenhum sintoma de gravidade, que é falta de ar e baixa saturação de oxigênio. E às vezes tem outros sintomas associados que nos fazem pensar em gravidade, mas o principal em relação à COVID é a falta de ar, tá? E às vezes dor torácica, enfim. O profissional vai avaliar, e aí, como você está sendo monitorada, qualquer sinal de gravidade, comunica, e aí o profissional vai lhe orientar quando ir ou não para a maternidade. Lembrando que a gestante pode ter qualquer outro problema obstétrico, né, que não seja relacionado à COVID, e que aí realmente também tem alguns casos que vai precisar ir para a maternidade. Mas o ideal é sempre estar em contato com o profissional que faz o seu pré-natal
para ele estar lhe orientando em relação a isso, para evitar que vá para a urgência e para as urgências de maternidade sem orientação, quando podia ficar em casa ou quando podia resolver com o próprio profissional que faz o pré-natal, né? E até quando for para a maternidade, saber para onde vai, porque agora existem as maternidades que são referência para Covid e existem as maternidades que não são. Então, a depender também do caso, você vai ser direcionada para um local ou outro, tá? Então, é importante saber disso também. Sangramento vaginal, se tiver dor abdominal, se o bebê parar de mexer, quando a pessoa já está nos 3 últimos meses, isso são sintomas importantes que realmente tem uma indicação de ir à urgência, tá? Uma pressão alta, enfim. Mas aí o profissional vai avaliando e vai lhe direcionando em relação a isso, tá? Em relação à maternidade, a ida à maternidade. Primeiro eu vou falar das últimas semanas que vão anteceder o parto, e aí é muito importante, eu vou voltar a bater nessa tecla, que o isolamento social nas últimas semanas antes do parto seja bastante rigoroso. Por quê? Porque o seu acompanhante, quando for para a maternidade, ele vai ter que ir, vocês vão passar por um questionário rigoroso de triagem, tá? E a pessoa que está com você também não pode estar apresentando nenhum sintoma gripal. E outra informação importante essa pessoa não pode ser do grupo de risco, tá? Não pode ser hipertenso, não pode ser diabético, não pode ser asmático, tá? Não pode ter problema de coração, enfim, tem que ser uma pessoa que não é do grupo de risco e que esteja sem nenhum sintoma da doença, tá? Há pelo menos 14 dias, tá certo? Assim como a gestante, a pessoa que vai com ela para a maternidade, o ideal é que as duas se isolem juntas e façam realmente um isolamento rigoroso, tá? Sem sair, sem receber visita, tomando todas as precauções e se expondo o mínimo possível, para garantir que quando for entrar na maternidade, quando for a gestante for parir, esteja saudável e esteja protegida da infecção. Tá? Outra informação bastante importante. O acompanhante que vai com você para a maternidade é o acompanhante que vai permanecer com você durante todo o internamento, tá? Então, a pessoa que entrar, que idealmente que seja o pai, né? Lógico, obviamente, que a mulher vai escolher, mas o ideal é que seja o pai, enfim, vai entrar e vai permanecer durante todo o internamento, tá? As maternidades não estão permitindo troca de acompanhante pelo risco de levar infecção para o hospital, tá? Que já é um local que já tem uma exposição muito grande, né? Para as mamães que estão pretendendo o parto normal e que não tem indicação de cesárea, a questão da doula, né? Tem a questão da doula, porque algumas maternidades, é bem importante consultar as maternidades, porque algumas maternidades, elas consideram a doula como um profissional de saúde, então elas permitem como equipe mínima necessária para o parto. E algumas maternidades, elas não consideram, então elas não estão permitindo que a doula permaneça, tá? Então é importante consultar a maternidade onde você vai para ver essa questão da doula, tá? Fotógrafo, visitante, completamente proibido, tá? Nenhuma maternidade vai permitir a qualquer pessoa que não seja o mínimo necessário para o parto, tá? Inclusive tem algumas discussões já, até em relação ao pediatra que vai receber o bebê, porque durante o trabalho de parto, talvez não seja necessário ele ficar o tempo todo dentro da sala onde a mulher está em trabalho de parto. Fica fora, fica de sobreaviso, e quando o bebê estiver pertinho de nascer, o pediatra entra, né? Então, até nisso a gente está pensando para minimizar os riscos de contaminação, tá certo? Pensando na nossa segurança como profissionais de saúde e na de vocês como pacientes, né? Os procedimentos em relação ao parto, né?
a questão do tempo de internação pós-parto e durante o parto, a gente está tentando reduzir ao máximo. Então, o que é que está acontecendo? Um parto que o médico quer tentar uma indução, porque de repente, não, porque não dá, não quero esperar, não, sabe? Que às vezes tem umas induções aí que são mal indicadas e tal. Então, é bastante importante essa questão de realmente ver direitinho a via de parto e a indicação dela. Por quê? Porque uma indução, ela demora. Um trabalho de parto que ele é induzido, ele demora um tempo maior do que um trabalho de parto espontâneo, que se desencadeou espontaneamente em casa, né? Então, essas técnicas, quando indicadas, já estão sendo estudadas algumas formas, algumas induções com mais medicações para que acelere ainda mais esse trabalho de parto, para que esse tempo de indução não seja tão longo. E quando não puder ser evitada, né? Mas se puder ser evitada, é isso que eu tô tentando falar. É evitar e esperar entrar em trabalho de parto naturalmente, tá certo? Inclusive, em relação à via de parto, né? Teve uma pergunta até essa semana no meu Instagram, na caixinha de perguntas, em relação a isso. A gestante perguntando se quem teve Covid pode ter parto normal. Tá? Então, isso é uma pergunta importantíssima. Por quê? Porque tem muita gente pensando erroneamente que o fato da infecção, da gestante estar com infecção pelo Covid é um indicativo direto de cesariana, né? E não é. Não é. O parto normal, ele não é contraindicado. Inclusive, tem vários estudos aí tentando a evidência de que o parto normal inclusive, melhor para a gestante com Covid do que o parto cesariana. Pela questão de cicatrização, pela questão de coagulação, né? Que fica bastante prejudicada durante a infecção pelo Covid. Então, o parto normal, ele pode acontecer. Quando é que o parto normal não vai poder acontecer na mulher com Covid, na gestante com Covid? Quando ou a mãe ou o bebê não tiverem em boas condições, tá? Quando a mãe tiver com a forma grave e tiver descompensada, ou quando o bebê tiver em sofrimento fetal, tá? Então, muitas vezes a cesárea é indicada nesses casos. Por quê? Porque a gente quando você tira o bebê, quando você descomprime o abdômen da mulher, você libera espaço no pulmão e aí você pode ter uma melhora, né? Também dessa questão da coagulação, você pode ter uma melhora fazendo o parto, tirando logo o bebê e tornando a mulher uma não gestante, né? Então, é nesse sentido que a cesárea é indicada, mas o parto normal é totalmente viável. Primeiro, se a gestante teve Covid no primeiro trimestre ou no segundo trimestre, nos primeiros 3 meses ou nos segundos, nos 3 a 6 meses, no início da gestação, ela não tem nenhuma indicação, nem de adiantar parto e nem de ter uma via de parto por cesárea, tá? Se eu tive Covid com 2 meses, 3, 4, 5, 6 meses, eu não tenho nenhuma alteração em relação à via de... corrigindo, se eu tive Covid até o 6º mês e está tudo bem comigo e com o meu filho, eu não tenho nenhuma indicação nem de adiantar parto e nem de fazer parto cesárea, tá? Então, se eu tive Covid nos 3 últimos meses, aí vai depender das condições da mãe e do bebê, como eu já falei. Porém, se a mãe estiver bem, se a mãe estiver pouco sintomática, inclusive, é recomendado que se adie um pouco, se espere um pouco mais o parto. Por quê? Para esperar que ela passe pela doença, que ela fique saudável novamente, porque isso vai diminuir os riscos dela transmitir para o bebezinho dela quando nascer, tá? Então, recapitulando, Covid no começo da gestação, superado sem nenhum problema, vai ser via de parto habitual e no tempo normal, tá?
a não ser que a mulher tenha algum outro tipo de complicação. Aí realmente vai ser tomada uma outra conduta. Covid no final da gestação. Se a mãe estiver bem e o bebê estiver bem, parto normal indicado, não tem nenhum problema, tá? Se a mãe tiver a forma grave ou estiver descompensada, assim como o bebê, aí provavelmente realmente vai ser uma indicação de cesárea, tá? Para tentar reverter a condição, tanto da mãe quanto do bebê, tá ok? Eu acho que assim ficou claro, né? Eu queria agradecer a vocês, foi isso. Eu acho que deu para dar algumas informações, né, em relação aos questionamentos que me fizeram. Eu vou continuar, provavelmente, gravando essas aulas. Queria que vocês deixassem nos comentários o que foi que vocês acharam, sugestão de novos assuntos que a gente pode abordar por meio desses vídeos. Se souberem de mamães que estão nesse período delicado, que estão sem informação, que estão precisando dessa informação que eu acabei de passar, por favor, compartilhem, mandem o link e deixem suas sugestões, tá certo? Para os nossos próximos encontros e aguardo vocês. Obrigada!